Nenhum homem é desculpável diante de Deus pela sua ignorância. Veja só. No Cristo que já veio, se encarnou há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. E as pessoas que não têm acesso a esse conhecimento? É uma boa pergunta. Aliás, isso é bom de pergunta. Obrigado. Fazendo daqui já faz um tempo. Tá vendo, Paquito? Tá vendo? Bom de pergunta, menino, viu? Concorda também, Paquito? Eu não concordo muito bem não, mas vou deixar Tá certo. Então, veja bem. Repete a sua pergunta. Se as pessoas que não têm acesso... Não têm acesso. Vamos falar. Povos indígenas no meio do mato, um outro povo, ou os antigos mesmo, que não tiveram contato nenhum. Veja bem, então vamos pegar duas coisas soleníssimas, está em Romanos. Ou mesmo e outro caso que deve ser diferente, uma criança que morre antes de ter a chance de... Essa pergunta é boa, guarda, porque ela tem outro contexto. Tá. Por favor, excelente pergunta. O que a Bíblia diz? Não é especulação humana, não é opinião minha. Tem na Bíblia. Isso é resposta, isso é profecia, é palavra de Deus. Então está em Romanos o seguinte, que aquele que mediante a lei pecar, mediante a lei será julgado. Quem sem lei pecar, sem lei perecerá. Preste atenção nisso. A lei é o quê? A lei é a verdade de Deus, é a palavra de Deus. Então, quando você conhece a palavra de Deus, você vai ser julgado mediante a palavra de Deus. Agora, a ignorância não é uma porta secundária de salvação. Se fosse, talvez a melhor estratégia missionária do mundo era manter todo mundo na ignorância. Exato. Aí a Bíblia diz o seguinte, que Deus encarregou a nós de irmos ao mundo todo, a todas as etnias, até os confins da terra, pregando a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então, a Bíblia diz mais, que se você como atalaia não avisar ao ímpio, ele morrerá na sua impiedade, mas Deus cobrará das nossas mãos o sangue dele. Mas ele está condenado? A ignorância não é um caminho para o céu. Mas e aí? É injusto. Veja bem, a responsabilidade é da igreja. É por isso, Vilela, que a igreja tem uma responsabilidade vital de fazer missões. Então, não há, preste bem atenção na lógica das Escrituras. Se eu falar que a ignorância é um caminho para o céu, é um segundo caminho para o céu, eu estou dizendo que não é só Jesus que salva, a ignorância também salva. Mas vejamos mais. Lá em Romanos 1, está escrito o seguinte, capítulo 1, versículo 19 e 20, que os atributos de Deus, invisíveis, são conhecidos pelas coisas que Deus criou. De tal maneira que o homem é indesculpável diante de Deus. Está lá em Romanos também que Deus colocou dentro de você e de mim, de todos nós seres humanos, um tribunal moral. Deus se revelou de 4 maneiras. Deus se revelou na criação, Deus se revelou na consciência, Deus se revelou nas Escrituras, Deus se revelou em Jesus Cristo. Todos nós temos um tribunal dentro de nós, de certo e de errado. O índio selvagem está lá, nunca tocado pela cultura, tem. O cara que está na montanha mais gelada da Ásia, tem. O cara que está numa selva de pedra, morando numa cobertura, que só vive blindado, tem. Esse senso de certo e de errado tem dentro do coração de cada ser humano. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. O problema do ateísmo, Vilela, não é um problema intelectual, é um problema moral. O senso de Deus, da revelação de Deus está aí. Você vê as digitais de Deus em todo lugar. Então, nenhum ser humano é indesculpável diante de Deus. Nenhum ser humano. E, não obstante, porém, é que a revelação é suficiente para responsabilizá-lo. Mas é preciso do Evangelho, a revelação especial, para levá-lo à salvação. Mas ele sempre vai ter revelação de Jesus, ou ele pode ter uma revelação do Criador? Ele pode morar no meio do mato e achar aquilo é uma coisa de um criador, teve uma mão, teve algum e ele pode se converter para isso. Mas ele não faz ideia de Jesus. Não, veja bem, essa revelação natural, diz Romanos 1, versículo 20, que ela é suficiente para tornar esse homem... Ah, é? Posso ler? Pode, claro. Então vamos dar uma olhadinha aqui, Romanos 1, versículo 20, olha o que está escrito. Está escrito o seguinte, olha que coisa interessantíssima. Aqui, ó.
Versículo... vamos começar com 18, que pega o contexto. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo é que existe impiedade e perversão. Impiedade é pecado em relação a Deus e perversão é pecado em relação aos homens. Tá. Um é problema religioso, outro é problema moral. Que detém a verdade pela injustiça. Qual é a ideia aqui de deter no grego? A ideia de que o homem, conhecendo a verdade, essa verdade ele não quer para ele, porque ele não quer mudar a vida dele, não quer mudar a conduta dele, ele quer continuar o caminho dele. Então ele pega essa verdade e sufoca essa verdade, como que matando por sufocamento, por afogamento. Pela injustiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Quem está dizendo isso é Deus, não sou eu. É a palavra de Deus. Então, de certa forma, não há nenhum ser humano que possa... Eu não sabia que Deus existia. As digitais de Deus estão por todo lado. Quando o homem rejeita Deus, não é um problema intelectual, é um problema moral. Ele sufoca a verdade, porque ele não quer ser transformado por essa verdade. Quando o homem ele pensa em algo superior, pensa no Criador, e ele se abre para a possibilidade disso. Aí quem age é o Espírito Santo, é Deus, é a mente. O que faz esse... Eu não tenho acesso à Bíblia. Eu não tenho acesso à Bíblia, não tenho acesso à televisão, a nada. Certo. O que faz essa pessoa, de repente, acreditar, mesmo que ele não tenha estudo ou não tenha acesso a isso? Veja bem, está aqui em Romanos 2,15 assim. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência, e os seus pensamentos mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Então, todo ser humano, ele tem em si, porque ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Eu tenho um sentimento aqui. Você tem um tribunal moral dentro de você. Que eu não chamo de Deus, por enquanto. Não, você não chama de Deus por enquanto. Eu sei que tem uma coisa isso, a mais. Porque você não é como um animal que não age por instinto, por reflexo. Exato. Você é um ser moral. Que tem alguma coisa a mais. A mais. E eu não entendo. O que vai me fazer ter esse entendimento? É o Espírito Santo? Então, o Espírito de Deus, a partir desse conhecimento da revelação natural, quando você escuta o Evangelho, a boa nova da salvação, o Espírito Santo vai lá dentro de você, muda as disposições íntimas da sua alma e regenera você. Tanto uma pessoa que nunca foi tocada antes pelo Evangelho, como uma pessoa